Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa reunião mensal da NASCO. A NASCO tem núcleos em vários lugares aqui da Bahia, de Salvador, Camaçari, Lago de Freitas, Conquista, Jequié. Então, nós temos alguns núcleos e ultimamente temos feito contato com outros grupos da Bahia. Isso está sendo muito bom. O pessoal do Adotarte, do Fale por Mim, da APA Bahia, de Paulo Afonso. Isso é importante, que os grupos comecem a falar a mesma língua. E na live de hoje, na nossa reunião mensal, nós temos a nossa colaboradora desde quando eu entrei na NASCOR, que é a Aline. A Aline é super parceira da NASCOR, mas não apenas da NASCOR. A Aline, com o mundo da adoção, tem sido referência para tratar conosco, para falar sobre a adoção e sobre todas as demandas que nós temos na adoção. Então, para a gente não é apenas um prazer, quem conhece a Aline no presencial sabe disso, e agora no virtual ficou ainda mais fácil, este nosso encontro. Então, para a NASCO é um prazer ter a Aline falando aqui conosco, e tenho certeza que as pessoas que estão aqui têm muito o que aprender e também a colaborar com os demais, com este nosso encontro, que nós vamos falar de um tema extremamente importante no que diz respeito à adoção, independente da idade do que seu filho vai chegar. O tema da regressão, ele é importante para a gente. E não apenas a regressão do nosso filho que veio por meio da adoção, tá, gente? Então, nós vamos ter a Aline falando. Eu vou deixar à disposição aqui o chat para que possam fazer pergunta, podem colocar aí também para a gente de onde você está assistindo o nosso encontro de hoje, de qual cidade, de qual grupo você participa também, pode colocar aí para a gente. Como tanto eu como a Aline não temos, assim, um conhecimento enorme do Google Meet, nós estamos utilizando dela, então de vez em quando ela vai dar uma pausa, assim, para poder aceitar as pessoas que estão entrando, porque eu não vou ter esse controle, mas não se preocupe que as questões eu vou controlar aqui, tá, Aline? As perguntas e o chat eu vou controlar aqui. Então, vamos iniciar. A Aline, é tudo seu, você fala como canário, Tudo nosso, nada dele, Tudo nosso. Mas é você que tem a palavra agora e que vai desenvolver. E sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Um dia seremos presencialmente, viu, gente? Vamos nos abraçar. Obrigada, Tereza. Oi, gente, boa noite, Agora oficialmente para todo mundo. Como a Tereza falou, se eu parar assim do nada, calma, não esqueci, não, é porque as pessoas estão aparecendo aqui, eu não vou deixar elas esperando para entrar. Mas eu volto de onde eu parei, se eu não voltar, eu pergunto onde eu parei, que não tem problema. Eu sou a Aline Santana, como a Tereza falou, eu estou na NASCO desde o início, entre idas e vindas. Eu também estou em outros grupos virtualmente, e agora que com essa pandemia que possibilita que a gente participe de muitas coisas, então eu dou apoio aí a quem precisar, e também faço um trabalho sobre adoção no Instagram, Mundo da Adoção, e alguns que devem estar aqui já me conhecem, mas quem não me conhece, se quiserem depois participar, fiquem à vontade, ir lá para verificar os conteúdos. Esse assunto, estava falando aqui no início, que eu adoro falar sobre esse assunto, que é o assunto da regressão na adoção, por dois motivos. Porque tem a ver com a adoção e porque tem a ver com o desenvolvimento infantil, que eu adoro também, eu trabalho com crianças, então falar sobre regressão é sempre interessante.
E eu acho muito importante falar sobre isso, porque causa muita angústia nos pais, essa questão da regressão. E quanto mais velha a criança, mais angustiado ficam os pais quando acontece a regressão. Mas antes de começar a falar da regressão na adoção, eu queria falar da regressão de uma maneira geral. A regressão, ela acontece tanto em crianças quanto em adultos. A regressão, ela acontece. E a gente fala isso muito quando a gente trabalha na clínica, que a pessoa regride a um ponto seguro e tal. Então, muitos de vocês já devem ter visto uma criança que quando, por exemplo, vai receber um irmãozinho, ela regride, ela volta a fazer xixi na cama, ela volta a falar como bebê. A regressão infantil, ela acontece geralmente por algumas questões, digamos assim, alguns eventos estressores que acontecem, e essa criança, ela volta aí para um ponto em que ela considerava seguro, ou para um ponto em que ela vai ter suprido as suas necessidades de segurança, um ponto em que ela se sente mais segura. E por que eu falo isso? Porque quando a gente fala em regressão infantil, se isso é uma coisa que perdura, geralmente essa criança ela é indicada a ir para um tratamento psicoterápico, Ela é indicada para que os pais tenham uma orientação aí de tratar isso, para que ela volte ao seu curso de desenvolvimento normal. E aí é que muitos pais se preocupam, muitos pais por adoção, eles se preocupam por olharem a regressão por esse lado da regressão infantil no geral. Só que a regressão infantil no geral, ela não está com essa particularidade da adoção. E é isso que a gente precisa saber diferenciar. O que é uma regressão por algum evento estressor daquele momento e o que é uma regressão da adoção. Quando eu falo, tem uma frase que eu gosto muito de usar quando eu falo de regressão, é que quando há regressão é um sinal de que está tudo indo bem. Está tudo indo bem. Se há uma regressão na adoção, é sinal que as coisas estão caminhando como deveriam ser. Por quê? Essas crianças, elas cresceram institucionalizadas ou cresceram numa família em que eram, em sua maioria, disfuncionais. Eu não digo desestruturada porque a gente presume que existe uma estrutura padrão. Eu falo disfuncionais, elas não tinham um funcionamento saudável, digamos assim. Então, os primeiros contatos dessa criança com o adulto não foram totalmente satisfatórios. Então, a regressão, ela tem muito a ver com criação de vínculo. A regressão aí na adoção, ela tem muito a ver com criação de vínculo. Então, essas crianças, elas não tiveram um vínculo emocional com esses cuidadores iniciais. Um vínculo, na verdade, intenso, ou um vínculo de cuidado mais forte aí com eles. Eles não recebiam esse cuidado de acordo com o que eles precisavam, Esse adulto, ele não respondia ao que a criança necessitava. Então, às vezes ela estava ali chorando muito e esse adulto não pegou para acalentar, ou às vezes ela estava ali com fome, ninguém apareceu para dar comida, ela não teve suas necessidades básicas atendidas. Então, ela cresceu e raramente ela teve esse contato intenso, mesmo que tenha sido numa família, nessa família disfuncional, ou na instituição. Na instituição, por melhor que a gente saiba que a instituição seja, ela não é uma casa com um olhar individualizado, ela não tem alguém, eu não digo assim, ela não é melhor que uma família, porque essa criança estava na família. Só que essa família, ela também não dava um ambiente saudável para essa criança. E a instituição,
às vezes não consegue também dar esse olhar individualizado a ponto de suprir as necessidades ali no tempo em que aquela criança precisa. Porque além de comida, além de sono, além de higiene, essa criança precisa de um afeto, e o afeto é individualizado. Não existe um afeto dado em série. Não é dar comida em série a gente consegue, dar banho em série a gente consegue, mas dar afeto em série é difícil. Então, quando você tem 10 crianças, como você vai dar? Eu vou dar um abraço em cada um e tá tudo certo. Não, não se dá afeto em série. O afeto é individualizado. Então, essa criança, ela não teve isso. Mas foi por isso que ela deixou de seguir? Não. Ela andou na vida. Ela andou na vida com os buracos que ela teve, né? Ela andou na vida com as lacunas que ela teve. E ela foi seguindo. Ela não recebeu nessa fase primitiva, então, no psiquismo dela, né, quando tudo que ela tinha para oferecer era choro, cocô, alguém, não deu. E cabe aí aos pais darem essa... Me perdi, porque alguém entrou, gente. Darem esse carinho, esse retorno, essa responsividade, né? A gente chama de responsividade, que é atender a criança na medida em que ela precisa, no tempo em que ela precisa. Somos pais responsivos se fazemos isso. E aí essa criança cresce, essa criança sai dessa família, vai para instituição, ela passa anos lá, muitas vezes, 2, 3, 4, 5, 10, e ela vai para a fila da adoção. E ela vai lá para a fila da adoção, aparecem os pais, é o que a gente deseja sempre, que apareçam pais para essas crianças. E esses pais levam essas crianças para casa. E eles dizem, e aí a gente tem pais que decidiram, aí muitas vezes decidiram o perfil. Ai, meu Deus, eu tenho medo dessa idade, ai, eu não tenho medo. E aí chegou uma conclusão de que, eu quero uma criança de 8 anos, porque faz isso, porque faz aquilo, eu quero um de 7, e decidiu seu perfil, recebeu sua criança. Quando essa criança chega, nos primeiros momentos está ok, ela vai fazendo algumas coisas, e de repente, essa criança começa a se comportar como uma criança que não é da sua idade, né? Uma criança de menor idade. E os pais se assustam. Essa criança, de um dia para cá, ela começou a falar como um bebê. Ela começou a dizer que não quer mais ela não quer mais comer sozinha. Ela não quer mais tomar banho sozinha. De repente, ela pediu para mamar. De repente, ela pediu mamadeira, ela pediu peito, ela pediu, enfim. Essa criança começa a ter esses comportamentos. E os pais se assustam. Se assustam porque, como que uma criança de 8 anos está pedindo para tomar mamadeira? Como que uma criança de 9 anos está pedindo para nascer de novo? Como assim quer entrar na minha barriga? Como assim quer mamar no meu peito? E os pais se assustam e correm para os grupos, e as meninas explicam, os pais correm para os psicólogos explicam. E aí, gente, é nesse momento que eu digo que está tudo correndo bem quando há regressão, é o sinal de que está tudo correndo bem. Por quê? Como eu expliquei agora há pouco, essas crianças, elas passaram um período aí na infância, né, até o começo da adolescência, enfim, tem adolescentes também regridem, tá? Então, ela pode ter passado aí a infância e a adolescência não recebendo esses cuidados necessários, o que forma um monte de lacuna nesse seu desenvolvimento. Então, o desenvolvimento infantil, que era para ser linear, uma linha reta, ele vira uma linha com várias... como se fosse uma linha tracejada. E cada falta de linha é uma lacuna de algo que ele não conseguiu viver, mas que ele está ali.
aquela lacuna não foi o suficiente para impedir o seu desenvolvimento, né? A ponto dele conseguir seguir. Ele seguiu com essas lacunas. E foi seguindo do jeito que dava, se virando na vida. E quando ele chega numa família por adoção, e ele começa a ter episódios de regressão, significa que ele está se vinculando com esses adultos a ponto de perceber que que aquele ambiente é um ambiente saudável e que ele pode, enfim, voltar para preencher as linhas que ficaram sem tracejado, né? As lacunas que ficaram durante o seu desenvolvimento infantil, seu desenvolvimento aí ao longo da infanto-juvenil, digamos assim. Então, quando essa criança, ela pede para tomar uma mamadeira, ou para... eles geralmente começam assim, eu queria tanto ter nascido da sua barriga, né? Mas por quê, né? Por que eu não nasci da sua barriga? E aí a conversa vai começando. Aí passa um dia. E começa na conversa. Mas eu queria tanto ter tido você como mãe quando eu estava... Mas porque muitas crianças, eu já ouvi pais, né? Já recebi pais dizendo assim, ela fala o tempo todo que eu demorei demais para ir buscar ela. Eu demorei demais para pegar ela onde ela estava. Por que eu não aparecia antes, né? Isso causa uma angústia nos pais, causa uma dor no coração. E a conversa começa bem assim. Então, por que você não foi me buscar antes? Eu estava lá, fiquei tanto tempo lá, por que você não apareceu? E a conversa vai rendendo. E aí tem um dia que ela pode te pedir, você deixou mamar? E vai ser assustador para algumas pessoas. Vai ser assustador para algumas pessoas, porque é o corpo, né? Mexe com o corpo. E aquela pessoa já não estava esperando isso. Eu adotei uma criança porque essa fase eu queria passar. Eu não queria que existisse isso. Ou então assim, não, eu não tenho leite, como é que eu vou fazer isso? Né? É simbólico. É apenas uma encenação. E essa encenação pode ser assim um divisor de águas na vida dessa criança. Por quê? Ela não teve esse desenvolvimento. Então, como eu falei, ficaram essas lacunas. E nesse momento, ela percebe que ela está num ambiente seguro e saudável, com pessoas que ela consegue confiar, e ela pode voltar a pedir os cuidados iniciais pelos quais ela não teve quando bebê. Pode parecer, mas bebê não tem memória, bebê não lembra do que aconteceu, ele pode não ter memória, lembranças, né? Falando no sentido de lembrar, memórias episódicas, de lembrar de coisas que aconteceram, episódios. A fulaninha foi lá, não sei onde, e aconteceu isso. Então, eu estava chorando no berço e minha mãe me deixou lá. Não é esse nível de lembrança que a gente traz das crianças, que os bebês trazem. É uma lembrança corporal. E essa lembrança corporal, ela fica lá, eu não tive isso. Então, nesse momento em que eu consigo estar nesse ambiente saudável e vinculado, eu consigo viver isso de novo, para fechar esse buraco que ficou no meu desenvolvimento. Então, muitos pais chegam assim, e agora, o que eu faço? Dou ou não dou? Não me sinto à vontade? Me sinto à vontade? A gente não fala uma resposta certa, a gente diz o que é possível para você nesse momento. É possível dar? É possível conversar? É possível acolher, dar um colo, dar um beijinho, acolher ali no colo como se fosse realmente um bebê? Não existe certo e errado para nenhuma família, existe o que é possível para cada uma delas. E é isso que a gente fala. Mas o que a gente alerta é justamente que não recrimine esse ato dos filhos, né? Não diga, não, pelo amor de Deus, você é uma criança grande, está querendo mamar, você não tem idade para isso, porque isso é o curso do desenvolvimento normal, faz parte da adaptação
e da vinculação no processo de adoção. Então, essas crianças, elas vão pedir e elas vão reviver esse processo. E por que que eu digo que pode ser um divisor de águas? Porque, às vezes, a criança está ali no processo, ela já, quando ela pede isso, ela já está num processo de vinculação, tendendo para mais segura. No momento em que ela consegue, o curso dela de desenvolvimento pode deslanchar de uma forma, e o processo de vinculação dela pode ficar mais forte de uma forma que vocês, às vezes, não esperavam por isso, de uma forma rápida. Então, essa é uma das coisas que a regressão, ela traz. Tereza, você pode, se você quiser parar e trazer perguntas, se vocês quiserem fazer perguntas no meio. Já temos algumas perguntas, e temos 2 inscrições que querem fazer viva voz. Certo. Eu vou fazer, tenho 3 perguntas que foram inscritas, e depois eu passo para as pessoas que se inscreveram para falar. Pronto, tá, tranquilo, tá. Fique à vontade. Então, vamos lá. A primeira questão é o Ricardo Pimentel, quem coloca para a gente, ele tem 2 perguntas. A primeira dele é o seguinte: nós podemos considerar um tempo para a duração dessa fase de regressão? E quais as consequências caso não acolhamos nesse momento de regressão? Certo. Não tem como saber um tempo exato, até porque a gente não sabe quais são todas as lacunas que essa criança tem. A gente fala sempre do acolhimento, e isso tende a não durar muito, tá? A acolhida, ela tende a suprir, né, essa falta. Você a criança não vai ficar isso fazendo por 1 mês, 2 meses, a gente não vai ver uma regressão que vai durar, assim, muito tempo, a depender da regressão, tá? A depender da regressão. Tem regressões que podem durar algum tempinho. O que acontece? Quais são as consequências de não acolher? O não acolher, muitas vezes você pode, no momento de o não acolher que você fala, o dar essa resposta de você é muito grande, você não precisa fazer isso, ou é o não acolher de não atender ao pedido. Eu vou falar das 2 formas. O não atender o pedido exato, você pode fazer de outra forma, tudo se pode fazer na conversa. Como eu falei, a criança pede o peito, você pode acolher essa criança encostando no seu colo, você pode dar o colo ali e ficar segurando ela como se fosse um bebê, conversar aqui, eu entende, né, esse pedido dela, mas que você não sente a vontade nesse momento, mas que ela pode dar um colo. No lugar disso, você pode dar um colo. E o rechaçar, né, que a gente diz assim, não vai fazer porque você é grande, tal, você pode barrar aí um processo que estava de vinculação que estava para se abrir. Você pode barrar isso. E essa criança, ela vai ficar com essa lacuna. Em algum momento, ela vai trazer isso de volta, trazer isso à tona. Isso pode acontecer. Acontece com todas as crianças? Não. A regressão acontece com todas as crianças? Não. Quando a gente fala das coisas que acontecem na adoção, a gente não quer dizer que todas as crianças ou todos os adolescentes vão passar pelas mesmas coisas, mas que são coisas comuns e que, se acontecerem, vocês precisam estar preparados para isso e não tomarem sustos, né, no momento em que acontecer. Ok. Tem a questão da Luísa. A Luísa fala o seguinte: no caso do meu filhote, estamos em fase de aproximação. Ele tem 16 anos, está abrigado desde os 2 anos. Ele mesmo já disse que quando vier para casa, vai ser nosso filhinho, que não tem pressa de crescer. Tenho pensado sobre o equilíbrio de acolher essas lacunas, essa regressão, mas sem perder a mão, já que ele é quase um homem com hormônios e tudo mais. O que é que você acha? Vamos lá.
Vou falar de exemplos práticos que eu já passei, por exemplo. Vamos pensar aí primeiro no tempo que ele passou institucionalizado. Tá? 14 anos. 14 anos é um tempão, gente. É um tempão dentro de uma instituição. Eu não consigo imaginar quais as lacunas que esse adolescente tem. Né? E podem ser muitas. E realmente ele pode ter várias regressões. E algumas coisas, alguns cuidados, né? Às vezes a gente pode atrapalhar aí ou se confundir com o querer receber algum tipo de cuidado com exatamente uma regressão. Porque quando ele fala, eu vou ser o filhinho, né? Ele pode estar se referindo, isso aí eu estou falando, né? Não é eu não sei a história toda, mas eu estou falando aqui suposição e hipótese. Quando ele fala, eu vou ser o filhinho, pode ser nas entrelinhas, eu quero ser cuidado, o cuidado que eu nunca tive. E esse cuidado pode vir de várias formas, a gente demonstra amor de várias formas. Um exemplo prático que eu já presenciei, já acompanhei, é de um adolescente que ele foi adotado também com uma idade parecida, e ele sempre gostava de receber beijos de boa noite. E aí, quem está de fora pensar, um homem grandão de 17 anos recebendo beijo de boa noite, porque não é um comportamento típico de adolescente. Vamos combinar que um adolescente de 17 anos não vai querer mais que nem mãe nem pai chegue perto, não quer sair, não quer nem que a mãe e o pai apareçam do lado, porque tem vergonha. Mas vamos considerar que esse adolescente de 17 anos, ele nunca teve nenhuma mãe pré para não querer perto. Ele está querendo receber um cuidado que ele não recebeu desde os 2 anos. Isso não necessariamente caracteriza uma regressão, tá? O que é a regressão? É quando aquela criança, aquele adolescente, ele se comporta de uma forma que é diferente, muito divergente da fase de desenvolvimento em que ele está. Então, pedir mamadeira para uma criança de 8 anos realmente é muito gritante, né? O querer mamar para uma criança de 5 anos também é. O cuidado não necessariamente caracteriza a regressão, tá? O querer ser cuidado. Vamos imaginar nós adultos, né? Quando a gente chora, a gente quer o quê? Porque eu quero que alguém venha me abraçar quando eu choro, gente. Porque eu não quero que alguém me largue lá sozinha e que eu fique lá chorando sozinha, não. Eu não vou mentir para vocês. Eu quero que alguém diga, você tem o quê? E aí, quando a pessoa chega, você tem o quê? Eu choro mais ainda. Porque eu quero que alguém me acolha. Eu quero que alguém me acolha. E não necessariamente eu regredi porque eu chorei. Sabe? Mas a gente quer acolhimento. Quando a gente está aqui, a gente quer acolhimento. Então, assim, essa criança, ela não passou por isso. Então, ela quer isso. Agora que ela tem um pai e uma mãe, ela quer viver tudo que ela não viveu antes. Em termos afetivos e em termos desenvolvimentais. Que é o que a gente está falando aqui da regressão que acontece. Vamos lá para a próxima. Tem mais? Se eu não respondi, vocês falem de novo. Mas ela quer falar por viva voz. Você junta tudo num trem só, Yara? Pode abrir aí seu microfone. Yara, eu gosto de ver a cara das pessoas. Se quiser a câmera também. Apareça com câmera, viu? Nem sabia como que abrir o microfone. Boa noite, gente. Boa noite. Boa, Aline, eu quero fazer uma pergunta para você. Dar ou não dar a mamadeira? Fazer ou não fazer o parto? O que é possível você, como psicóloga, o que você recomendaria? O que é possível para você? A gente pra constrói mim, junto. Aqui em casa, a Luana regrediu bastante, ficou uns 2 meses, mais ou menos, bem infantilizada, assim, 13 anos, né? Ela agia como 5 anos de idade.
Outra pergunta que eu queria fazer para você também, esses dias eu falei com uma mãe, que ela disse que o adolescente filho dela estava regredindo. Sim. E o que eu mais achei engraçado é que ela confundiu a regressão. Ela disse que ele estava se jogando no chão, fazendo birra, batendo nela. E eu falei para ela, e o que você está fazendo? Ela falou assim, não posso fazer nada, porque ele está regredindo. Eu falei, não, acho que isso está errado. Você está confundindo regressão com falta de limite. Porque, veja, eu tenho um sobrinho de 6 anos. Ele é birrento, ele chora, ele faz chantagem. Isso daí é da idade, né? Mas precisa ter a correção, senão cresce errado. Então, se o seu filho também regride, qual que é, Aline? Fala um pouco da regressão e da falta de limite, para os pais não confundirem isso, entendeu? Tá. Eu vou lá primeiro para a primeira pergunta que você fala, né? O que é indicado? Dá mamadeira, não dá? Ou faz o parto, não faz? Dar a mamadeira ou não dar é uma construção que a gente faz com os pais. O que você... Ok, se você não der a mamadeira, qual é a solução viável para você nesse momento? O que você acha que vai acolher nesse momento essa criança? E aí a gente vai construindo junto. Porque não é uma resposta a dar a mamadeira, porque vai ser... Vamos construir para essa família o que é melhor. O acolher é sempre o mais indicado, mas de que forma você vai acolher, de que forma isso vai acontecer na sua família, é uma construção singular de cada um. E aí a gente constrói isso junto. Sobre a segunda parte, que é a do adolescente que estava se jogando no chão, tem 2 observações. Primeiro, a gente tem que verificar qual é a idade emocional desse adolescente, porque o que acontece muito, né, a gente fala muito aí de atrasos no desenvolvimento infantil, quando essas crianças estão institucionalizadas, e que atrasa a cognitivo, mas o emocional, ele atrasa também. Então, às vezes, o adolescente chega com 17 anos, e a idade emocional dele está em 12, 13. Né? E a gente precisa entender qual é a idade emocional desse adolescente, qual é a maturidade emocional dele. Se jogar no chão, fazer birra, é um comportamento bem comum, sim, de crianças de 3 a 5, 6 anos. Né? Aí depende muito. Faz parte do desenvolvimento infantil dar birra, porque é um momento, principalmente lá entre 2 e 3 anos, né? Não sei se vocês já ouviram falar que as pessoas chamam de os terríveis 2 anos, ou a adolescência do bebê, né? Enfim, os terríveis 2 anos são os mais comuns, que é quando a criança começa a dar birra. Ela era uma criança linda, maravilhosa, e de repente se jogou no chão e começou a gritar no meio do shopping. Porque essa criança de 2 anos, ela está começando a se diferenciar das pessoas que cuidam dela. Ela começa a entender que ela é uma pessoa com gostos, com vontade, que ela pode dizer não, assim como as pessoas diziam para ela, e que ela pode reivindicar o que ela deseja. É por isso que a birra acontece. Né? E aí a gente acolhe a birra, mas ensina. A gente acolhe e direciona. A gente acolhe e dá o limite. Olha, ok, você está dando birra, não é porque você está dando birra que eu vou ceder a tudo que você quer. Mas também não é porque a criança está dando birra que você não vai deixar de explicar a ela, porque você não vai dar. Isso é dar limite. E é o que você falou, realmente. Pode ser uma regressão? Pode. Mas essa regressão vai precisar ser tratada também com um pouco do limite. Não é porque ele regrediu aos anos da birra que eu vou deixar ele dar birra sem explicar por quê. Eu vou deixar ele dar birra de um modo permissivo. Entenda que o que a gente está falando aqui é um modo equilibrado. A gente nem é permissivo demais, a gente nem é autoritário demais, nem a ponto do rechaçar, nem ao ponto do dizer não vou, ou vou dar tudo e acabou, né? Sem dar o limite. A gente pode dar o limite, não necessariamente deixar esse menino se espernear, mas primeiro precisa entender qual é a maturidade emocional dele para você dar esse limite ou dar esse direcionamento de acordo com o que ele tem capacidade de absorver naquele momento.
Respondido, Yara? Respondido. O Aline, o adolescente, a criança, sabe que ele está regredindo? Ele tem essa maturidade? Ele sabe que ele está regredindo? Não, muitas vezes não. Eu aposto dizer que não. Ele não está regredindo, ele não sabe. Ele está regredindo, a não ser que alguém diga. Alguém vai dizer, geralmente, esse comportamento não é da sua idade. Menina já está grande demais para fazer isso. Mas, no geral, é o emocional que vai falar mais alto. É o emocional que vai falar mais alto, ele vai voltar. Todo comportamento, ele tem por trás um pedido. E no momento que essa criança se comporta de forma regredida, ela está pedindo alguma coisa. Seja no desenvolvimento normal, quando eu falei das crianças que não foram institucionalizadas, aquela criança que recebe um irmão e que passa a se comportar como um bebê, ela está dizendo ali que ela quer ser tratada do mesmo jeito, tratada com atenção, da mesma forma que aquele bebê está sendo tratado. E essa criança que está por adoção, quando ela se comporta na regressão, ela diz, por favor, me dê o que eu não tive. Verdade. Com essa pandemia, então, nós tivemos várias regressões que as crianças que já estavam socializando voltaram para casa para uma quarentena forçada. Teve um lado bom e um lado ruim disso. E a quarentena forçada é um gatilho, tá? A quarentena é um gatilho. É um gatilho forte. Como viu? A gente fala de gatilho aqui, a gente vai levar 3 reuniões, mas é um gatilho muito forte. Juliano, pode abrir seu microfone. Já achei, Juliano. Apareça. Também, se puder. Boa noite. O enquadramento está bem aqui? Está ótimo. Bem, antes de mais nada, obrigado, meninas, por trazerem esse tema que é muito interessante e relevante, né, para nós do universo da adoção. Eu tenho 2 questões, uma mais geral e uma mais específica para o meu tipo de adoção. Certo. A questão mais genérica, a Aline comentou no início sobre o fato de que o acolhimento ele não pode suprir essa necessidade de regressão, né? Não pode, digamos assim, resolver a regressão lá. Eu queria que a Aline só explicasse um pouco melhor, porque lá também tem cuidadores, ou seja, lá não haveria a possibilidade da criança também apresentar regressão. E outra questão parecida, muito próxima, seria em relação à família acolhedora. A gente sabe que a família acolhedora é um instrumento que está sendo mais difundido agora, está sendo mais popularizado. E, no caso, com a família acolhedora, também existe a possibilidade da criança apresentar regressão e dessa regressão também ser tratada lá. Mas a minha questão é, no caso, com a mudança definitiva para uma família adotiva, caso a criança já tenha sido, digamos assim, já tenha resolvido, entre aspas, o problema da regressão na família acolhedora, a criança voltaria a apresentar novamente a demanda da regressão em família adotiva simplesmente pelo fato de ser outra família? Ou seja, essa questão da regressão, ela está mais relacionada ao vínculo com determinados tipos, com aqueles pais específicos, ou então qualquer um pode preencher essa lacuna, seja o acolhimento, seja a família acolhedora. Esse seria um ponto. Não sei se ficou bem claro, Aline, essa questão mais geral que eu queria fazer. Eu posso responder essa, porque senão eu vou me perder. Peraí. Pronto, tá bom, é melhor. Vou responder essa parte, daqui a pouco você faz o resto. Peraí. Vamos lá. Porque tem 3 coisas que eu vou falar aí separadas. Primeiro, você perguntou se essa regressão não pode acontecer no acolhimento, já que existem cuidadores. E aí você fala da família acolhedora e dessa família adotiva, se essa regressão vai se repetir necessariamente se ela passar por essas 3 coisas. Não é isso? Entendi, né? Ela pode apresentar regressão no acolhimento? Pode. Para apresentar regressão, o que é que a criança precisa? De um vínculo seguro. Isso pode acontecer no acolhimento? Pode. E seria, assim, eu sou a favor de que vínculos sejam construídos. Os vínculos, porque tem instituição que os cuidadores são indicados a não criarem tantos vínculos com as crianças porque elas vão embora.
Não cria tanto vínculo porque vai ser difícil dela ir embora. Eu sou a favor de que se criem vínculos, porque eu acredito que os vínculos são reparadores de situações anteriores. Então, se eu tive uma situação em que meu vínculo era inseguro e eu tenho uma pessoa que se mantém ali firme e me atende nas minhas necessidades, eu enxergo nela um porto seguro. E enxergar porto seguro e criar vínculo forte não é ter uma criança agarrada a você, e sim uma criança que consegue explorar o mundo e voltar para você. E a maioria das nossas crianças, elas não têm elas não têm esse sentimento. Elas têm geralmente uma insegurança, né? Então, elas criam vínculos, sim, vínculos inseguros. Então, respondendo, a regressão, ela pode acontecer na instituição? Pode. Desde que um cuidador crie um vínculo seguro com essa criança. E por que eu digo que é difícil acontecer no acolhimento? Porque é muito difícil um cuidador que cuida de 20 crianças dar uma atenção de forma a suprir as necessidades individuais de cada criança. Né? Como eu falei lá, a gente pode dar comida em série, banho em série, mas amor em série fica meio difícil. Então, é mais difícil disso acontecer, mas é possível. Na família acolhedora, a mesma coisa. Isso vale para a mesma coisa. A família acolhedora tem muito mais chance de acontecer do que a instituição, porque a família acolhedora, ela acolhe aquela criança individualmente. Se essa família acolhedora, ela tiver no papel dela de realmente ser uma família que acolhe, né? E tá ali fazendo com que aquela criança ou adolescente viva em família, tenha uma convivência familiar e comunitária, para que quando ela vá para essa família por adoção, ela tenha vivido isso, e sim, considerando isso, ela pode ter regressões dentro dessa família acolhedora. E não necessariamente ela vai repetir essa regressão com os pais adotivos, tá? A não ser que ela tenha ela tenha vivido essa regressão, não tenha sido uma regressão acolhida ou não preencheu essa lacuna, e ela pode apresentar novamente depois com outra pessoa em que ela se sinta segura, com outro ambiente em que ela se sinta segura. Então, a regressão tem muito a ver com vínculo. A questão da confiança, a questão do estabelecimento da confiança com aquelas pessoas específicas, né? Por isso que talvez... Exatamente. Desculpe, a gente chama de figura central de apego, figura central de vínculo. Então, quando diz assim, a figura central é o quê? Só vai vincular com uma pessoa? Não. Ela vincula com várias pessoas, mas ela tem uma figura que ela elege. E é com essa figura que ela vai se segurar e vai seguir. Sendo bem sincero, eu adoraria que meu filho apresentasse a regressão. Eu ficaria bastante decepcionado se ele não apresentasse regressão ou se a família acolhedora já resolvesse esse problema, porque eu acho muito interessante, é um aspecto interessante da construção desse elo de parentalidade. Mas, enfim... Mas não acredite que só a regressão é que mostra que o seu vínculo está sendo seguro, não. Sim. E se a criança, ela vier já tiver sofrido uma regressão na casa de acolhimento ou com a família acolhedora, isso mostra que ela está segura emocionalmente para criar novos vínculos saudáveis. Essa questão aí do seu... Então, fique tranquilo se ela já vier regredida, digamos assim, se ela já tiver passado pela regressão. Não é ruim, não. Não é ruim, não. Tá ótimo. Aline, só uma questão mais específica que eu tinha falado seria do meu tipo de adoção. No caso, a adoção monoparental, solo, como pai solo. E como se fala muito, os tipos de regressão, muito se fala da questão do amamentar e do próprio nascimento, né? De conceber. Uhum. Eu queria saber como é que um homem, no caso, solo, né, que não vai ter a mãe necessariamente como figura central também, como ele pode lidar com essa lacuna, no caso, né, da presença de uma figura feminina, né, já que eu não vou ter a barriga, já que eu não tenho de amamentação. E se essas regressões também, pelo que você percebe, elas também demandam muito do pai, do aspecto da figura masculina. Se tu também percebe que o pai também é muito requisitado pela criança. Então, eu só queria que tu me tirasse um pouco dessa minha angústia, né, digamos assim. Pronto, vamos lá. Sendo uma adoção monoparental masculina, né,
eu percebi que o receio é dessa figura materna, da figura feminina, digamos assim, né? Porque maternar, a gente pode maternar Sim. tendo qualquer gênero, né? Então, a gente materna. Maternar é um papel, independe de homem e mulher. Então, já fique tranquilo quanto a isso. A questão as regressões são, quero nascer de novo, quero tomar... eu vou te devolver uma pergunta. Se existe um casal, é um homem, uma mulher, eles têm um filho, moram numa cidade em que não tem parente, não tem ninguém, digamos que são só os dois, e essa mulher morre no parto, como você acha que esse homem vai acolher essa criança? Ele vai assumir em dobro essa responsabilidade e ele vai se dedicar, ele vai assumir de alguma maneira, ele vai assumir totalmente essa figura feminina. E por não ter a figura feminina, por não ter o seio para amamentar, você acha que essa criança será menos cuidada ou terá menos carinho por conta disso? Não, absolutamente não. Bem, pois bem. Então, essa já é a resposta de uma parte, né? E aí você fala da questão do parto. Eu quero nascer de novo. O parto, ele é um ritual. Sim. Ele é um ritual. E esse ritual, a gente pode usar a imaginação para fazer de várias formas. Vamos fazer um ritual de nascimento onde a gente entra num portal e nasce de novo. A gente não precisa necessariamente reviver o parto em si, né? Ou cortando a barriga, ou o parto via vaginal. O parto é um ritual. Sim. Né? Tanto já existem 2 tipos de parto, cesáreo e normal. Normal, né, natural, né? Que fala, né? Cesárea e natural. Posso usar a figura do coração, não é, Aline? É o parto do coração. Isso, a gente usa, gente, de forma lúdica. Então, vamos aqui ao portal do nascimento. A gente passa aqui e nasce de novo. A gente, digamos que aqui desse lado a gente não nasceu, não chegou nesse mundo, passa aí por esse portal e a gente nasceu de novo. E agora viemos e a gente inventa, a gente muda, a gente não fiquemos presos aos nomes. A gente pode mudar as coisas. É verdade. A gente pode imaginar. Ótimo. Respondi sua pergunta? Muito bem, agradeço. Obrigada. Tem mais. Oba, adoro. Peraí. Deixa eu ver onde que eu parei aqui. Aline Xará. Aline Xará. A Aline está perguntando o seguinte. Meu bebê nasceu para mim aos 7 meses. No decorrer do crescimento, haverá essa regressão? É possível. É possível. Tudo aquela coisa, não é determinista. É possível que sim. É possível que sim, mas talvez não aconteça. Assim como também pode chegar uma criança de 3 anos que talvez não tenha regressão. Eu não sei se você já estava aqui, Aline, quando eu falei das memórias do nascimento, que são memórias corporais. E aí, muitas vezes, essa regressão pode ser a nível corporal. Né? Um choro mais, que é um acalanto ali, um colinho a mais, né? Uma demanda de colo maior. Depende. Né? Pedir para você ficar dando banho. Vamos. Né? Tem outra aqui. A Luana Sim. Natália fala o seguinte. Aline, gosto muito dessa abordagem. O que é possível para você? Porque isso muda ao longo do tempo. Aqui, por exemplo, meus 3 filhos por adoção quiseram mamar. Eu estava amamentando. No início, não me senti confortável e ofereci o meu leite para eles no copo. Eles aceitaram. Depois de alguns meses, eu me senti confortável e atendi o pedido deles. Comenta. Exatamente. É o que é possível para cada um. Porque, assim, não adianta também a gente ceder uma coisa que vai nos violentar. A gente vai estar fazendo, e não vai estar fazendo de bom grado, digamos assim, né? Como diz a minha avó. Não está de bom grado. Você não vai estar se sentindo bem e aquela acolhida não vai ser genuína.
eu não vou estar acolhendo por inteiro. Eu vou estar dando, tipo assim, ó, porque disseram que era para eu dar, porque senão o menino não ia criar vínculo comigo. Eu vou dar esse peito aqui, porque não tem jeito, mas Ave Maria, não estou conseguindo nem... Não, gente, assim não vale. É igual o amamentar materno, né? A gente sabe dos benefícios, a gente sabe de tudo que o leite materno proporciona, mas tem mulheres que não conseguem amamentar. E nem por isso significa que ela vai ter um vínculo mais fraco com o seu filho porque ela não conseguiu dar o peito. É muito melhor dar uma mamadeira olho no olho do que um peito distraído. Que está olhando para a televisão, que está conversando no WhatsApp, que está pensando na vida, na morte da bezerra. Então, não é o leite em si, a mamadeira em si, a regressão em si que vai fazer. Se você não acolher desse jeito, não vai criar vínculo. Não, você também tem que estar inteiro naquela relação, não adianta. Vínculo é presença. Se a gente não está presente, esse vínculo não é criado. Então, se eu estou presente dando um leite no copo, eles vão sentir esse vínculo. Já que eu não estou preparada para dar esse leite no peito. No momento que eu tiver, eu vou acolher de todo bom grado. Por isso que eu gosto muito também dessa coisa de falar o que é possível. Não tem uma orientação diretiva, né? Não tem. O que é possível para todo mundo. Isso deixa a maternidade e a paternidade mais leve, né? Sabendo o que é possível. Outra questão da Mara, a Mara fala o seguinte: meu filho chegou com 2 anos e meio para nós, ele era bastante independente, não fazia xixi na roupa, não mexia nas coisas. Agora temos que ficar atentas para ele não fazer xixi na roupa, mas quer mexer em tudo. Às vezes ele acorda 3 vezes à noite. É normal ou faz parte da regressão? Antes de falar se é normal ou não, a gente tem que descartar se tem alguma coisa orgânica. Quando a gente fala em xixi à noite, a gente sempre tem que descartar uma coisa orgânica, tá? O xixi, tirando tudo orgânico, ele pode ser gatilho, e o gatilho também faz regredir, né? O que é diferente da regressão do processo de vinculação. Aí, uma regressão por gatilho, ela já entra na regressão que eu falo do desenvolvimento, do curso normal do desenvolvimento, em que você regride por algum motivo, trauma, enfim. O gatilho, ele faz você voltar. E aí precisa descartar isso antes de dizer que é uma regressão, entende? Porque o xixi, ele é uma particularidade. Ele não necessariamente vai ser uma regressão. Aí a gente precisa investigar mais a fundo. A regressão na adoção, eu falando aí da regressão do desenvolvimento infantil no curso normal, que ele é por gatilho ou por um trauma que aconteça, enfim, algo que... Trauma não, mas assim, um evento ansiogênico que fez a criança voltar, né, que gerou ansiedade nela, e de um desenvolvimento em que talvez precise de uma intervenção de um profissional. A regressão na adoção, eu digo que ela é uma recuperação do desenvolvimento. Ela não é necessariamente algo que precise de uma intervenção, né, de um profissional, porque estava fazendo isso, está regredindo, porque chegou o irmão, ou está regredindo, porque... Eu digo que ela é uma recuperação do desenvolvimento. Aquele desenvolvimento ficou com buraco e agora voltou para preencher. A Mara está dizendo que o xixi é agora durante o dia, não é nurese noturna, não. Antes, durante o dia, ele ia sozinho ao banheiro. Agora, não. Elas precisam ficar mandando ele ir ao banheiro. Senão mandando ele ir, ou ele chega a fazer xixi na roupa, como é? Quer abrir o microfone e falar, Mara? Venha, fale mais, Mara. Fale que eu te escuto. Cadê Mara? Mara, se você não quiser aparecer, não. Mas você pode falar, Mara. Ela está dizendo aqui que às vezes ele faz xixi na roupa. Então, antes ele ia ao banheiro sozinha. Agora eles têm que mandar ele ir e às vezes ele faz xixi na roupa. Gente, é um caso que precisa... É um caso assim, que não dá para dizer ou não é. É uma coisa que a gente precisa investigar melhor. Porque
a gente precisa entender o que aconteceu no ambiente, o que aconteceu com ele, a partir de quando ele passou a fazer xixi. Não tem, assim, eu não tenho uma resposta concreta para te dar agora, sinceramente. Sinto te decepcionar agora. Na verdade, assim, ele começou a fazer xixi depois de uns 2 meses com a gente. Não foi, ele é independente. A gente procurava, ele já estava no banheiro fazendo xixi. Aí a gente colocou na escola, e aí, não sei se foi, na sala dele tinha colegas menores que ele, de 1 ano e meio, que usava fralda, ele não usava. Então, não sei se foi isso que chegou a regredir ele, ou se foi a regressão, devido a vocês, como vocês falam. Eu vou pegar uma palavra que você trouxe. Quando ele chegou para a gente, ele era independente. Talvez ele tenha tido que ser independente. Ele tinha que ter sido independente para se virar, para conseguir ficar onde ele estava. Ele teve que aprender a ser independente num momento em que talvez o cérebro dele não estivesse totalmente amadurecido para tal feito. Entende? Porque você fala que ele estava há 2 meses com vocês, né? Talvez ele tenha tido que aprender a ser esse independente. Pode ser uma regressão? Pode, mas cabe uma investigação maior. Eu não gosto de dar uma resposta única, não, porque tem vários pontos aí que eu não sei. Entendeu? Mas se você quiser depois falar comigo e dar mais detalhes, pode ficar tranquila que eu posso te dar um direcionamento maior. Mas com o que você me traz aqui, pode ser uma regressão? Pode ser sim. E justamente por isso, porque muitas vezes ele teve que dar conta de ser independente quando o cérebro dele não estava amadurecido o suficiente para isso. Que é o que deixa essas lacunas, né? Foi bom você fazer essa pergunta, porque muitas pessoas devem se perguntar, além dessa questão de, não foi atendido e tal, o que é que mais deixa lacuna? Você tem que pular etapas. E muitas vezes, dentro de um acolhimento, em que tem, sei lá, 20 crianças, os cuidadores dizem, eu não tenho tempo de te levar no banheiro, vai para o banheiro sozinho, vai lá sozinho, faça xixi, enfim, essas crianças às vezes pulam etapas. Porque o cérebro, não tem idade, assim, a pessoa, tem que desfraldar com 2 anos. Às vezes o cérebro da criança não está maduro o suficiente para isso naquele momento. Nem organicamente, nem psiquicamente. Então, tem criança que desfralda com 4, tem criança que desfralda com 1,5, um ano e meio, outras com 2,5. Então, não tem uma coisa, 2 anos, se não tirou a fralda, pelo amor de Deus. Vamos levar para algum lugar. Não, gente, é o curso da criança. E aí, às vezes, as crianças são obrigadas a pularem etapas porque não tem, né? Não tem quem consiga acompanhar o desenvolvimento dela. Entendi. Lá eu sei que ele dormia, eu tinha um quarto dele dormir sozinho, né? Mas agora ele não dorme sozinho. A gente tem que colocar ele para dormir, cantar musiquinha, ele pede, mamãe canta musiquinha, mamãe conta história. E aí, para dormir. Ô, gente, 2 anos e meio. 2 anos Aqui e meio é pequenininho. Isso acontece. É o quê? Aqui com 12 isso acontece. Gente, 2 anos e meio é muito pequenininho, gente. Muito pequenininho, gente. Saiu do bebê agora, falando em termos de idade, né? Que a gente... Agora, Aline, ele tá com 3. Ele já tá com 3. Ele tá com 10 meses com a gente. Já tem... É pequena, mas... Eu ter 3 aninhos é pequena, gente. É bebê, para mim é bebê. Ainda mais que veio via adoção, para mim é bebê. Com 3 anos na tabela de desenvolvimento infantil, ele já é criança, mas a gente está falando isso fisicamente, né? Eles falam aí uma aproximação, mas eu olho muito tudo o contexto, o ambiente, tudo, para a gente entender, né? Como é que está esse desenvolvimento global. Não é uma coisa assim, 2 anos, bebê, passou de bebê para criança. Não, gente, peraí. Não é bem assim, não. A gente é bebê para as nossas mães a vida toda. Então, se a gente for olhar pelo olhar das mães, coitada, a gente não vai crescer nunca mais. Tem a pergunta da Gislene aqui. Diga, Gislene. Cadê? Peraí, deixa eu abrir aqui, que eu anotei separado.
A Gislaine, não é a Gislaine, não, é da Jéssica. Ah, sim. A Jéssica fala o seguinte, tem duas questões da Jéssica. Sim. O não acolher alguma demanda da regressão pode estar ligado à nossa criança, que também não foi acolhida. Totalmente. E a segunda, o levar coisas à boca, mastigar roupas ou os objetos e pano, pode ser considerado alguma regressão? Minha filha tem 3 anos e 10 meses. Vamos lá. A primeira pergunta, totalmente. Pode ter a ver com a gente. Na verdade, tem muito a ver com a gente, né? Com o que a gente consegue fazer ou não. Eu falo sempre que quando os pais eles se preparam, eles precisam conhecer a criança que eles foram. Até para saber por que eles se limitam em alguns pontos ou não. E, inclusive, o ser permissivo, o ser autoritário, tem muito a ver com a educação que recebemos. Então, a gente precisa também olhar para isso. Então, totalmente, com a criança que fomos, né? Ela pode não ter sido acolhida, ela pode ter sido acolhida demais e estar sem limite, ela pode um monte de coisa. E aí, como é que resolve isso aí? A gente precisa se conhecer, né? É aquilo que a gente fala, terapia, minha gente, autoconhecimento, trabalho terapêutico, para entender aí porque isso está te incomodando de tal forma que você não consegue, né, fazer isso. E a segunda foi a filha de 3 anos e 10 meses. Olha, a criança leva coisas à boca, no geral, aí até falando no curso do desenvolvimento normal, tá? Ele leva coisas à boca até uns 2 anos e pouco. Considerando que isso tem a ver... vamos fazer um parênteses aqui. O levar coisas à boca é socialmente aceito, tá? O que não necessariamente está dizendo que supriu, né, toda a necessidade que ela tinha de colocar coisas à boca. Então, tem teorias psicológicas que dizem que as pessoas que têm dependência alcoólica e fumam, enfim, têm questões ligadas justamente a essa fase. E que podem não ter passado de forma satisfatória, enfim, diversas teorias. Então, considerando que ela tem 3 anos e 10 meses, a gente pode considerar aí que está dentro do limite, do limite aí do que se considera natural levar coisas à boca, tá? Que é considerado de uma criança levar coisas à boca. Não necessariamente está sendo uma regressão. Talvez ela ainda está nessa fase de desenvolvimento. Ela nem chegou lá na frente ainda. Ela ainda está nesse processo ainda. E pode, sim, durar até esse ponto. Existe uma... quando se fala de marco de desenvolvimento, né, de idade ideal para se acontecer alguma coisa, é onde a maioria acontece. Não significa que vá acontecer. Por exemplo, uma criança, ela tem até 1 ano e meio para andar. Se depois disso é que ela não andar, aí você precisa procurar profissionais. Tem criança que anda com 9 meses, tem criança que anda com 1 ano e meio. Mas a maioria delas anda com 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses. Então, olha que espaço grande tem. É a mesma coisa da fralda. Tem criança que desfralda com 1 ano e 8 meses, outras que desfraldam com 4 anos. A maioria acontece quando entre os 2 e 3 anos. Então, tem um limite grande aí, gente. O marco é tipo assim, olha, aqui é a média. É a média que acontece. Mas não precisa sair correndo para dizer que tem algum problema se acontecer mais tarde, não. Então, 3 anos e 10 meses está no limite aceitável. De colocar coisas à boca, eu não consideraria uma regressão, não. Eu estou falando de Aline na avaliação que eu faço global, né? Eu não olho só essa questão da idade, não. Mais perguntas? Aqui no chat não tem, não, mas o pessoal pode abrir o microfone aí, se quiser fazer a pergunta direto para você, que nós ainda temos um tempo. Tem.
Ou você pode continuar falando também, pode ser que surja questões a partir de sua fala, como aconteceu. Pronto. A minha fala, eu gosto quando as pessoas fazem pergunta, porque tudo não, mas quase tudo que eu ia falar, eu já falo na resposta da pergunta da pessoa. E aí é ótimo, porque a gente já sabe se a pessoa tem a dúvida ou não, enfim. E aí eu falo, né, a gente falou de todas essas regressões, falando do acolher, falando de o que acontece, como é que eu faço para fazer isso. Então, com a pergunta do Juliano, eu já deixei para vocês aí que a gente pode fazer a mesma coisa de várias formas. Então, eu posso nascer de várias maneiras. Eu posso nascer imitando um parto, uma cena de um parto. Eu posso nascer de determinadas formas. E a gente não precisa aí ficar preso a nomenclaturas nem a procedimentos padrões. E aí vocês falam, e agora, Aline, sim, como é que eu faço para perceber que o filho está regredindo? Aí, eu preciso de muita atenção, que é uma coisa que eu falo, eu acho que eu já falei em tantas lives, em tantas reuniões, que é a questão da sensibilidade parental. Quando a gente está sensível aos nossos filhos, a gente consegue perceber se tem algo saindo daquela linha que ele costuma andar, né? Que ele costuma traçar. Então, quando eu tenho essa sensibilidade parental, significa que eu estou atenta, que eu estou presente e que eu consigo ali identificar o que é que aquela criança está pedindo, né? O que é que aquele comportamento está falando naquele momento. Quando eu recebo pais que vão trazer as crianças, trazem crianças por algum motivo para o atendimento, e aí eu sempre converso com eles antes, e aí eu pergunto, mas meu filho está fazendo isso, está fazendo aquilo, mas quando foi que aconteceu? Não tenho ideia. Foi de repente, foi de uma hora para outra. Não, nada acontece de uma hora para outra, minha gente. Só falando para vocês. Nada acontece do nada. Não, ele estava assim, do nada ele começou a fazer tal coisa. Não, as coisas não acontecem do nada. Elas acontecem, elas vão aumentando, só que muitas vezes a gente não está atento para ver. E aí, realmente, para a gente aconteceu de repente. Mas ela estava dando sinais ali pequenos, mas estava. E aí, é justamente isso, essa simples... Como é que eu descubro? Como é que eu percebo que esse meu filho está regredindo? Com essa sensibilidade. Aline, eu tenho medo desse menino. Uma vez eu recebi uma pergunta dessa, numa live que eu fiz sobre regressão. Se essa criança, ela regredir, significa que, de repente, ela aprendeu uma coisa, ela vai esquecer aquela coisa e vai regredir? Não, não é isso. Não significa que, assim, ela aprendeu sei lá, vamos usar o exemplo de Mara. Ela sabia essa criança sabia, digamos assim, 6 anos, sabia ir no banheiro sozinha, escovava os dentes sozinha, comia sozinha, e de repente ela pede para que você dê comida, escova o dente dela, dê banho dela. Significa que ela esqueceu de saber tomar banho, né? Desaprendeu a tomar banho? Não, ela não desaprendeu a tomar banho. A regressão não significa que ela vai esquecer o que ela está ali da idade dela. Ela está voltando para recuperar o desenvolvimento do lugar que ficou... Fiquei... Ela está voltando para recuperar o desenvolvimento onde ficou a lacuna. Não necessariamente eu estou voltando tudo. Eu não estou puxando o carro para trás da pista, né? Eu deixei o carro lá e fui buscar, por exemplo, um pneu que saiu voando. Tem mais uma pergunta, Aline. Acho que é o Will Tércia, está perguntando o seguinte: o que falar sobre regressão na adoção de bebês? Gente, regressão na adoção de bebês, aí vou usar lá, né, o que a Aline falou, a Aline também perguntou, né, se era possível regredir. É mais difícil, não é mais difícil, não vou usar essa palavra, não. É menos comum, vamos dizer assim. É menos comum porque a regressão tem muito a ver com essa fase.
que ela deixou de ter os cuidados. Não significa que assim, então ela veio, ela não teve memória de nada, ela tem a memória corporal do nascimento, tá? Então, é menos difícil acontecer, é menos comum acontecer regressão em bebês. Mas pode. Como eu coloquei aqui, a questão mais demanda de contato, um bebê que chega, digamos, porque até 2 anos, né, considera bebê, então, chegou com 1 ano, ele tem mais de 1 ano e meio, digamos, anda muito, mas só quer ficar no colo. Pode ser uma demanda de contato aí. São questões mais corporais, digamos assim, em bebês, sabe? Não tem muito essa questão de, quero nascer de novo, talvez o nascer de novo surja mais na frente por algum motivo, né? Por outro motivo de identidade, de pertencimento, que não seja regressão, mas é menos comum. Tá? É menos comum essa regressão. Tem outra? Tem outra? Tem eu. Diga, venha. O que eu percebi é que alguns eventos que eu estou chamando de regressão, do tipo dar comida na boca, eu quero um copo com canudinho, coisas assim, permitiram que aflorasse a maternagem, sabe? De deixar de ser a cuidadora na loucura que é esse curto tempo, principalmente de agressão tardia, de adoção tardia, esse curto tempo da licença maternidade, que a gente sai da rotina da gente, e a gente não tem mais uma agenda pessoal, é a agenda do filho, né, de todas as demandas que vêm, que deixa a gente enlouquecer, que a gente fala assim, pelo menos não vou trabalhar, muito pelo contrário. Mas isso, né, quando já consegui assimilar, tais e tais dias é lavar roupa e é mais roupa, não dá para fazer a mesma quantidade de almoço, não, agora tem que preparar a janta. Depois que passou essa fase, consegui assimilar esse tipo de coisa, e veio essas demandas que a gente fala, não, cresce, você já está na hora, não é seu tamanho, né? A gente para de falar isso e fala. E eu percebi que estava surgindo ali, nesse momento, a maternagem. Porque eu não tive estrelinha, não, quando eu vi pela primeira vez, nada, não tive estrelinha, não. Comigo não aconteceu desse jeito. Aconteceu de querer na troca de cartas, que foi o que aconteceu conosco. Mas a maternagem só veio muito depois, já que eu já estava quase que voltando a minha vida de trabalho, né? E voltar a trabalhar foi muito difícil, inclusive. Mas só nessa coisinha boba, né? De o suco, o copo não bastava, tinha que ser um copo específico de tal maneira, entendeu? Funciona assim, não necessariamente? Eu digo que os filhos, eles fazem a gente se perder da gente mesmo, mas é para a gente se encontrar outra pessoa. Então, eles fazem isso com a gente. Eles trazem a gente para o eixo que a gente nunca imaginava ocupar. Então, o maternar realmente ele cresce. A gente não ganha o filho e de repente, eu sei maternar. A gente se ocupa primeiramente da parte prática. O que a gente se ocupa? Não posso deixar. Vou falar aqui de quando se recebe um bebê, tá? Não posso deixar esse bebê morrer, minha gente. Peraí. Vamos cuidar da parte prática. E eu vou aprendendo a maternar. E aí, como você falou, no início eu preocupo com a parte prática, é a roupa, é a comida, e isso puxa a gente para o maternar. Realmente. Ele puxa a gente para o maternar. Então, esse pedido de cuidado, às vezes é um pare, fique aqui comigo. Pare, eu estou precisando de você do meu lado.
né? Lembra que eu falei da regressão lá do adolescente, que é um pedido de cuidado, né? E pode também não ser uma regressão. Pare, fique comigo, venha me cuidar. E realmente isso é no cuidado que a maternagem nasce, né? No cuidado, no afeto. E o que é dar um suco que se gosta, num canudo, atender um pedido? É dar afeto. A gente pode amar de várias maneiras, não só dizendo eu te amo. Tem várias linguagens, se vocês não leram ainda, vocês leiam as 5 linguagens do amor. Então, leiam as 5 linguagens do amor. E vocês vão entender que a gente ama de várias formas. E essa é uma forma de amar. Olha, fui no mercado e lembrei de você. Isso é uma forma de dizer eu te amo. Eu fiz o suco que você gosta. Isso é uma forma de dizer eu te amo. Hoje tem a comida que você mais adora. Isso é uma forma de dizer eu te amo. Né? Eu posso até não agarrar. Eu posso até não agarrar, eu posso até não beijar, não abraçar, aquele monte de ficar grudado, mas eu faço de outras formas. Tem outras formas de fazer. Acolha as outras formas que vocês podem amar. Não fiquem cobrando uma forma linear de amor, uma forma que todo mundo diz que é o amor perfeito. Não existe nada perfeito de ninguém, não, gente. As pessoas fingem que estão perfeitas. Aí vocês acreditam nelas e ficam buscando a perfeição e ficam aí sofrendo. Então, façam, né, acolham a forma que vocês têm de amar também. Sim. Isso. Tem outra pergunta. Oba, dá pergunta. Eu quero dizer o seguinte, ela só conseguiu entrar na live há pouco tempo, mas ela gostaria de saber se quando vocês falam em amamentar, vocês estão falando literalmente no peito, ou falam de mamadeira, ou carinho, porque ela só conseguiu entrar agora na live. Certo. Das diversas formas de amamentar. Tem criança que vai ser literal, ela vai pedir o peito mesmo. E aí você vai reagir de acordo com o que é possível para você. Você pode dar o peito? Pode. Eu esqueci quem falou que deu tempos depois, quando se sentiu mais acolhida. Eu não lembro quem foi que falou essa. Acho que foi a Sâmia. Foi, né? Você faz o que é possível para você. A gente falou dessa questão, assim, se não é possível dar peito, acolha, dê uma mamadeira, se também for possível para você. Acolha com carinho, carregue no colo, abrace, aperte. É uma construção. Então, é tudo junto. A gente está falando de amamentar no sentido de tudo. Pode ser mamadeira, pode ser peito. Estão querendo mais dicas desse livro. Ai, gente, esse livro é maravilhoso. Tem as 5 linguagens do amor as 5 linguagens do amor. Tem as 5 linguagens do amor para as crianças. E tem, eu acho que tem outro. Não sei se é para adolescentes. Mas tem outro. Sem ser os 5 linguagens do amor, o clássico. E tem os outros da criança, né? O outro eu vou confirmar se é do adolescente. Mas mais dicas de livro sobre o quê? Digo o assunto que aí eu posso falar aqui, se eu tiver um. A estante ali tá cheia. Eu posso pensar em um. Acho que estão querendo uma espécie de um spoiler aí das 5 linguagens do amor. Ah, gente, mas aí se eu der spoiler, você vai dizer assim, eu não quero ler. Só vou dar uma dica para vocês. Mas dá mais dicas de livros também. Vou dar uma dica para vocês quando eu estou assim, não consigo ler o livro todo, mas eu quero entender do que o livro fala. Eu vou no YouTube e procuro resumo, livro tal. Tem gente que faz resenha, tem um canal lá que em 5 minutos ele desenha o livro. Então você diz assim, o livro fala disso. Massa, vou querer, vou comprar. Ou vou ler. Ou então não me interessei, não vou ler. Porque às vezes a gente indica o livro e a pessoa, assim, foi bom para um, mas o outro achou horrível. Porque às vezes é pessoal, né, essa questão do livro. Mas o livro, basicamente, ele fala as 5 formas de entender a demonstração de amor. E de também você poder demonstrar esse amor. Né? E não, às vezes você faz coisas para as pessoas, como eu falei aqui, fez um suco preferido, né? A gente está falando aqui de formas de dizer eu te amo, e às vezes as pessoas fazem atos, né? Tem ações
para uma outra pessoa e que acha que não é amor só porque não disse eu te amo, só porque não teve declarações lindas públicas, não teve, enfim. Então, esse livro, ele traz, né, 5 formas de você amar alguém. Não existe uma forma só. É basicamente isso, tá? Marque isso aí, você quer que eu resuma o livro. E para teimosia, tem livro? Mara quer saber. Mara, minha filha, deixa eu primeiro dizer, ó, livro tem aos montes. Precisa saber se aquela receita do livro vai funcionar para você. Porque um monte de livro, um monte de postagem dizendo assim, como controlar a birra do filho, mas uma birra não é igual a outra não, gente. Uma birra não é igual a outra não, vou dizer por quê. A birra, como eu falei, é uma fase, toda criança vai passar pela birra, tá? Se ela é quietinha demais, em algum momento ela vai dar essa birra. Porque a birra é como se que a criança começasse a se separar. Sabe a simbiose quando nasce ou tá ali, enfim. Ela meio que começa a se separar. A gente está falando de quando nasce, mas ela começa a entender que ela é alguém separado daqueles cuidadores dela, tá? Então, ela vai começar a reivindicar tudo, tal e tal. Então, essa birra dessa criança, você precisa saber isso é o básico. Todo mundo vai dizer que é isso aí. Agora, controlar a birra, precisa saber em que momento é feito, como é que essa pessoa agiu diante dessa birra. Tem alguma coisa que reforça esse comportamento? Tem alguma coisa... É muita coisa, né, gente? É muita coisa. Então, assim, tem receita? Tem. Não sei se vai funcionar todo mundo, não. Né? Eu sou uma pessoa muito de receita, não. Né? Eu digo assim, a gente tem umas dicas, assim, do caminho das pedras que você pode seguir. Mas não significa que vai ser assim para todo mundo, não. Estão querendo... Agora entrou na birra, estão querendo dicas. Ai, minha nossa. Olha você. Mudando o curso da live, minha gente. Vocês estão mudando o curso da live, a live é de regressão. Eu também acho que está mudando. Mas eu quero voltar aqui na questão da regressão. Sim. Foi uma pergunta que me veio aqui. Que eu acho que há muita confusão de tratar regressão como teste. São coisas diferentes, não é mesmo? Gente, são coisas diferentes. Você pode até confundir birra com teste. Mas a regressão é diferente. A regressão de você tá ali querendo pedir alguma coisa. A regressão, né, geralmente um voltar para poder viver o que não viveu. Não é um teste. É uma fase, digamos que pode ser uma fase da adoção tardia. O teste também é uma fase, mas não necessariamente a regressão é um teste, tá? São coisas separadas. São coisas separadas, diferentes. É bom que isso fique claro, porque a gente pode agir pensando que é teste e não conseguir criar o vínculo. Isso. Né? Porque você colocou aí que a regressão é uma coisa boa, porque ajuda a estabelecer o vínculo. Isso, é um sinal de que está tudo indo bem. Se a gente começar a pensar a regressão como teste, a gente rompe com essa evolução que a regressão está trazendo. Exato. Não é mesmo? Exato. Eu vejo o pessoal se preocupando muito com as birras das crianças, mas não percebe que adulto também dá birra. É da piti ali. Né? Porque o nome muda, mas a coisa é a mesma. Não fez o que eu quero, eu fico logo de cara fechada. Gente, isso é birra, pelo amor. É birra. Só que tá todo mundo preocupado com a birra das crianças, porque criança tem que ter limite, criança não pode sapatear no shopping, porque a mãe vai passar vergonha. E a gente pode ficar de cara feia, porque ninguém passa vergonha. Então, ninguém liga para a birra do adulto, não. Mas adulto também tem birra.
Eu ouvi uma mãe em um grupo falando isso, que usou do humor com a birra. Começaram, e aí ela começou a sapatear também. Era de 7, um de 7, um de 10 e uma menina de 12. E começaram a sapatear no shopping, ela também começou a falar, mãe, você está fazendo passar vergonha. A gente se vale do que tem, minha gente. A gente se vale do que tem. Então, é isso. Aí quem perguntou, acho que foi Mara que perguntou, não foi se tem receita para birra? Se tem livro para birra, teimosia? Tipo, você vai achar isso em livro aonde, pelo amor de Deus? Tipo, sapateie com seu filho no shopping. A gente se vale do que a gente tem, minha gente. Na hora que eu quero dizer, sapateia no shopping, deu certo para seu filho, mas pode não dar certo para outro lá. Porque o seu filho é seu filho. É único, né? Às vezes um abraço para a birra. Tem birra que você precisa conter fisicamente. Então, não é conter fisicamente, segurando e sacudindo. Pare de fazer birra! Não, minha gente, é fisicamente com carinho. Então, às vezes, você vai conter essa criança, abraçado com ela, até essa birra passar. Muitos adultos vão dizer, mas eu vou fazer isso e essa criança vai mandar em mim, porque toda vez que eu fizer birra, ela vai querer, ela vai correr para você. Quando algo emocional acontecer nela, e que ela não consiga comunicar, que a birra é isso também. Eu não consigo comunicar, na verdade, o que eu tô querendo, emocionalmente falando, e eu dou birra, me jogo no chão e começo a me sacudir. E você acolhe ali essa criança. Mas tem muito adulto que não consegue acolher essa birra, porque não dá conta de ficar segurando essa criança enquanto a criança sapateia. Quer que a criança pare de sapatear, de qualquer jeito. Né? Então, alguns vocês contenham. Isso funciona. Na maioria das vezes, funciona para quase todo mundo. Acolher essa criança abraçando e esperando, eu estou aqui. Eu sei que você está chateado, eu sei que você está com raiva, eu sei que você está... E nomear, porque criança não sabe o que está sentindo. Então, às vezes eu sei que você está com raiva, mas eu estou aqui. Eu sei que você está com raiva por eu não ter te dado isso, mas eu não vou te dar, tá? Não significa que você vai dar, não. Significa, se não for para dar, não vai dar. Mas você vai acolher o sentimento dela. Né? Às vezes a gente quer comprar uma coisa e não pode, fica com raiva. Né? A criança também. Às vezes ela quer um sorvete e não pode, fica com raiva. E aí a gente acolhe a raiva, mas ela não vai tomar o sorvete, porque não pode. Ele dá birra, a gente acolhe e dá limite. Mas a gente dá um limite respeitoso. Né? Respeitando o sentimento da criança. E para muitos pais é muito difícil. O Ricardo faz um comentário aqui que é bem interessante, que ele fala que ele considera positivo não nos cobrar por não ter conseguido acolher em um ou outro momento. Né, que o mais importante é estarmos atentos, nos observar. É verdade, porque às vezes passa batido mesmo, passa, gente. Você está com tanta coisa... Vamos contar nessa pandemia aqui. Você está com tanta coisa na cabeça, né? Você passa aqui do lugar que você está trabalhando, estava contando a Tereza aqui, que eu estava preparando para entrar aqui, e o fato aconteceu quando eu estava passando na cozinha. Então, a gente está... E é engolido pelas várias coisas, e em um ou outro momento a gente realmente não vai estar atento. Mas o importante é a gente saber por que a gente não estava atento naquele momento. E voltar para o curso normal da vida. O curso normal na vida não é viver desatento. Mas pode acontecer momentos de desatenção em um outro, né? Uma outra hora. Né? Não deve ser o padrão. Né? Precisa só ser um ponto fora da curva. E a gente volta para o normal, digamos assim. Exato. A gente volta a um novo normal, né, de ter filho. O novo normal nosso, né, o normal de ter filhos. Né? Claro que quem está preparando para a chegada do seu filho, assistindo uma live como essa, vai tomar bem menos susto. A gente espera que sim. Bem menos susto, né? E olha que eu fiquei, antes da chegada da minha filha, 1 ano e meio frequentando o grupo de adoção e
tinha escutado. Aí quando chega seu pacotinho de amor, tá dentro de casa, e um pacotinho grande, né, com mais de 1,40 m, ela tá me olhando aqui, fazendo caras e bocas. Um pacotinho de amor com mais de 1,40 m, você falou, não, eu preciso ler muito mais. Eu preciso ler muito mais. Não é a mesma coisa. Gente, a gente não para o aprendizado, ser pai e mãe. Não para. Exato. E cada nova fase, e às vezes é questão assim, de 2 meses, tá? 2 meses já é uma outra coisa, uma outra demanda. Nossa, como. E a gente que lute para viver essa demanda. A gente que lute, gente. É verdade, é verdade. Eu fiquei pensando aí no Juliano, na Deia e várias outras que são solo, né? Que são solo. A rede de apoio precisa ser boa. Forte, exatamente. Uma rede forte. E rede de apoio não é só família, não, viu, minha gente? É verdade. Você pode construir rede de apoio dentro de um grupo de apoio, você pode construir rede entre os amigos, vizinhos, quem está disposto a estar com você nessa caminhada. É verdade. Ó, nós já estamos quase chegando ao fim de nossa live. Ai, meu Deus, passou rápido, né? Passou, né? Passou, mas é o tema, né? O tema, ele flui. É um tema verdade. que flui e que é de interesse. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, pode, mas eu vou já passar para a Aline, para ela fazer o nosso encerramento, dar as palavras finais. Concordo com a Aline, a questão de estar em um grupo de apoio, e neste grupo de apoio, você criar a sua rede, olha, eu estou falando por experiência, porque antes de me habilitar, eu já estava no grupo de apoio, até para saber se era isso mesmo que a gente queria. Isso fez toda a diferença na nossa adoção, né? A minha e de meu esposo, que no primeiro momento achava que era uma bobagem, depois ele viu, não, que bom, né? Que bom que nós fizemos o nosso processo foi assim. Então, pode dizer. É muito importante, é muito importante. Eu quero deixar, assim, um final, que é para um pedaço, não acabei falando tudo aqui que eu te falar, mas eu quero deixar um ponto em que, para vocês perceberem, que eu vejo aí muitos pais falando, né, do teste e tal, perceberem quando uma regressão é uma regressão natural da adoção, ou quando uma regressão ela foi provocada por um gatilho. Eu até falei no meio, mas vocês podem, na verdade, antes de pensar assim, será que isso é uma regressão porque aconteceu um gatilho, ou será que é porque está fazendo parte aí do processo? Tente avaliar tudo o que ocorreu antes, né? Ou então, durante o seu filho está apresentando esse estado. Tem muitos pais e muitas mães que não conhecem, nunca ouviram falar na palavra gatilho. E é importante conhecer, eu acho que cabe até uma live, né, falando disso, de gatilho. Mas avalie, porque o que acontece? Tem gente que pergunta assim, quando é que acontece? A regressão tem tempo para acontecer? Não, assim como a vinculação não tem. Eu não tenho como dizer para você que em 2 meses a criança vai se vincular com você, em 5 meses vai se vincular, em 1 isso pode durar, gente, depende de muita coisa. Então, a regressão também pode demorar de acontecer, porque ela depende muito dessa questão da vinculação. Eu regrido quando eu me sinto seguro naquele ambiente, né? E aí, como é que eu avalio, Aline, então, se é regressão da adoção ou se é regressão se é uma regressão que faz parte do processo ou foi uma regressão causada por gatilho? Atente, verifique se aconteceu alguma coisa, saiba quais são os gatilhos. Mais comuns são dia de aniversário, dia das mães, Natal. Então, mudança de casa, mudança de escola, tudo que tem a ver com mudança, isso pode gerar gatilho. Então, preste atenção, né, ao seu filho, se algum desses fatos aconteceu. Não encare isso de primeira como um problema, porque isso pode causar desconforto para ele. Naquele momento que ele está regredindo, principalmente se for por um gatilho, ele pode estar se sentindo ali
vulnerável, com autoestima super baixa e com medo, né, de ser abandonado de novo, de ser largado em algum lugar, né? Dê atenção, esteja presente, esteja sensível, e não hesite em procurar ajuda, né? Procure ajuda na sua rede de apoio, procure ajuda no seu grupo de apoio, e, se possível, procure ajuda num profissional especializado que possa te ajudar nesse momento. Porque muitas vezes a gente está acolhendo o filho, mas precisa também de alguém que acolha a gente, né? E é isso, minha gente. Isso, gente. Então, o nosso agradecimento, viu, Aline? Muito, muito, muito bom estar aqui. Depois já está gravado, nós vamos colocar essa live na nossa página do YouTube da NASCOR. Ainda não sabemos se teremos uma reunião em dezembro, né? Vou conversar com o povo da direção da NASCOR, porque eu estou pro tempore, então não sabemos se nós teremos uma em dezembro, mas eu só quero aproveitar isso que a Aline disse, né? Principalmente para quem está com os filhos em casa e que será o primeiro Natal. Fique atento, tá? Fique atento. Essas festas comemorativas normalmente trazem algum gatilho e às vezes a gente passa despercebido. Às vezes a gente está esperando a festa arrumar a árvore de Natal e isso é uma lembrança horrível. Então, fique atento a isso. Se precisar, pode nos procurar. Não apenas na escola, a Aline está espalhada em 1.500 gente do céu, Ela está em vários grupos. E no Instagram, eu fiquei sujo, pergunta também lá, a pessoa tem as demandas. Um monte de gente que acompanha a Aline no mundo da adoção, pode ir lá, tem várias coisas gravadas lá no mundo da adoção, que são ótimos. E nós, na NASCOR, estamos à disposição para ouvir vocês e ajudar naquilo que a gente pode. A gente não sabe tudo, mas a gente partilha experiências, e essa partilha ajuda bastante, bastante mesmo. E quem quiser, siga a Aline no Mundo da Adoção lá no Instagram. Temos live toda quinta. Na verdade, vamos parar em dezembro, né, gente? Vou parar em dezembro, porque a pessoa já está preparando tirar as férias. Mas amanhã tem, na próxima quinta também tem. Então, vamos lá. E todos que eu fiz desde abril tá lá gravado. Então, se vocês quiserem assistir, fiquem à vontade. Muito obrigada pela presença. A NASCOR agradece muito a presença de todos. E nós falaremos, não apenas no grupo, mas também nas nossas redes sociais, se nós teremos ou não uma reunião em dezembro. Né? Muito obrigada, boa noite a todos. Obrigada, gente. Beijo.